A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero agradecer também por suas orações, agradecer pela mensagem que você tem enviado para nós, né? Diariamente temos recebido dezenas de mensagens, tanto aquelas de elogios, como também de críticas, opiniões, sugestões, ou mesmo perguntas para nós. Quero agradecer a você que tem enriquecido o nosso programa e, por favor, sempre se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer de ler a sua mensagem, de responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida e também enviar uma saudação para você, para a sua família, para a sua igreja e para a sua cidade. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esse tema maravilhoso, extraordinário. Nós estamos interpretando esses livros dentro do seu contexto, né? Já estudamos o livro de Isaías, recentemente estamos estudando o livro do profeta Jeremias. E como é que nós estamos fazendo? Nós estamos interpretando, levando em conta o público-alvo original, para quem essa mensagem se destinou no passado, e na medida do possível, nós estamos trazendo uma atualização dessa mensagem, porque é isso que cremos. Se esses livros foram preservados, é porque Deus desejava também falar às gerações futuras. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos sobre o rolo do livro de Jeremias, que é lido no templo, e também nós estudamos sobre Jeremias é colocado na prisão. Esses dois programas já estão disponíveis lá no YouTube. Hoje vamos estudar sobre o seguinte tema: o rei Zedequias consulta o profeta Jeremias. Vamos ver o que diz a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que os capítulos 38 e 39 do livro de Jeremias registram a ocasião em que o rei Zedequias consultou o profeta acerca do que ocorreria com a cidade de Jerusalém. O Senhor falou então, por intermédio de Jeremias, que Zedequias se entregasse ao rei Nabucodonosor para que ele não morresse e a cidade de Jerusalém não fosse destruída. Porém, o rei Zedequias não deu ouvidos à voz de Deus e resistiu ao cerco de Jerusalém. Assim, a cidade foi invadida e destruída. Os filhos do rei Zedequias foram mortos em sua presença. O rei teve os seus olhos vazados e foi levado preso à Babilônia, como veremos a seguir. Esse assunto, esse tema, esses textos que vamos estudar hoje, é mais um daqueles em que Deus fala, Deus adverte, Deus orienta, mas os homens desobedecem à orientação divina. Se nós lemos esses dois capítulos, capítulo 38 e 39 do livro de Jeremias, nós vamos perceber isso. Que o rei Zedequias chama Jeremias, vai consultá-lo, procura saber o que vai ocorrer com a cidade de Jerusalém, e Jeremias diz o que ele deveria fazer, porque o juízo era inevitável. O rei Nabucodonosor já tinha invadido Jerusalém por duas vezes, em 605 a.C. e 597. E esse período aí já estava às vésperas da terceira invasão, que ocorreu em 586. Então era mais ou menos o ano 588, 589 mais ou menos. E Deus diz através de Jeremias o que é que o rei Zedequias deveria fazer. Se o juízo é inevitável, era melhor que ele se entregasse, era melhor que ele se rendesse. Por quê? E isso evitaria que a cidade de Jerusalém fosse destruída e evitaria que ele fosse morto. Mas, infelizmente, o rei Zedequias não deu ouvidos à voz de Deus e o prejuízo foi inevitável. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, mas antes eu gostaria de lhe dizer que, se você deseja compreender melhor esse assunto, você deve ler os dois capítulos, né? Capítulo 38 de Jeremias tem 28 versículos e o capítulo 39 tem 18 versículos. Nós selecionamos alguns textos
por exemplo, capítulo de número 38, nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler apenas os versículos 14 até o versículo 18, para termos uma compreensão melhor, é preciso ler todo o capítulo. E no capítulo 19 nós vamos ler apenas os versículos 1 até o versículo de número 9. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim: então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, a terceira entrada da casa do Senhor. Ele disse: eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim. Observe que o rei Zedequias sabia que Jeremias era um profeta, era um arauto, era um mensageiro de Deus. Todos nós sabemos disso. As profecias de Jeremias tiveram o seu cumprimento na íntegra. E ele mandou chamar o profeta Jeremias porque queria interrogá-lo, saber acerca dele, acerca da cidade de Jerusalém, e ele faz um pedido, ele diz a Jeremias que não escondesse nada. E claro, nem precisava ele pedir isso, porque Jeremias, como um profeta de Deus, como um mensageiro, um arauto, Jeremias não escondia nada. Jeremias era aquele profeta, nós já dissemos aqui, que não estava preocupado com popularidade, com elogio, ele apenas estava interessado em transmitir a mensagem da palavra de Deus. Observe o que diz o versículo de número 15. Diz assim: Jeremias disse a Zedequias: se eu disser algo, por acaso o Senhor, ó rei, não me matará? Porque é como se ele dissesse assim: a mensagem que eu tenho é uma mensagem dura. Será que eu não vou ser morto por isso? Aí ele continua: e mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Jeremias já vai advertir o rei Zedequias que ele não iria ouvi-lo. É como se dissesse assim: o Senhor está me consultando, Deus vai falar, vai transmitir a mensagem, eu vou entregar a mensagem de Deus, mas mesmo que eu lhe aconselhe, o Senhor não vai me ouvir. Versículo de número 16 diz assim: então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei das mãos desses homens que querem matá-lo. Então observe que havia muitas pessoas que queriam matar Jeremias. Mas por quê? Qual a razão de quererem tirar a vida do profeta? Porque Jeremias estava anunciando o castigo. Jeremias estava anunciando o juízo. E a pergunta que eu faço é essa: qual é a culpa que Jeremias tem? Se há alguém culpado aí, é o rei Zedequias, é o povo de Judá, é o povo de Jerusalém, que se eles tivessem dado ouvidos à voz de Deus, se eles tivessem abandonado o pecado, se eles tivessem se convertido dos seus maus caminhos, o rei Nabucodonosor não teria invadido Jerusalém em ocasião alguma. Você conhece a história bíblica, você sabe disso, que Senaqueribe intentou também invadir Judá, Jerusalém. O que foi que aconteceu? O rei Ezequias foi orar ao Senhor. Deus usou Jeremias dizendo: ele não vai invadir essa cidade. Deus mandou um anjo, e o anjo matou 185 mil soldados do exército da Síria. Deixou Senaqueribe vivo para que ele pudesse crer e confiar em Deus, no Deus de Israel. Saber que o Deus de Israel peleja pelo seu povo. Você sabe disso, que nos dias do rei Josafá, 3 povos se uniram para invadir Judá: os amonitas, os moabitas e os edomitas, que são os da montanha de Seir. E o que foi que aconteceu? O rei Josafá foi ao templo, pôs-se a buscar ao Senhor, e o Senhor colocou emboscadas. Esses 3 povos começaram a lutar uns contra os outros, e Judá não foi invadida. Então, se os últimos reis de Judá, aqueles que sucederam o rei Josias, Joaquim, Jeoaquim, Zedequias, se tivessem feito o que fez Ezequias, se tivessem feito o que fez Josafá, buscado a Deus, orado, rasgado as suas vestes, se vestido de pano, de saco, de cinza, tivessem abandonado os pecados, o que aconteceria com o rei Nabucodonosor? O mesmo que ocorreu com o rei Senaqueribe, o mesmo que ocorreu com os 3 povos, amonitas, edomitas e moabitas, que queriam invadir Judá, a mesma coisa. Mas o que era que eles queriam fazer? Prender Jeremias, colocar Jeremias no calabouço, tirar a vida do profeta, como se o profeta fosse culpado.
O profeta estava apenas como um mensageiro de Deus transmitindo a mensagem. Então observe que Jeremias fez duas observações ao rei Zedequias. A primeira foi: se eu te disser o Senhor não vai me matar, e aí nós vamos ler mais uma vez o versículo 16, que o rei Zedequias promete que não vai prendê-lo e nem vai entregar nas mãos dos assassinos, né? Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Só que Jeremias havia dito também no versículo 15, eu vou pedir para voltar ao versículo 15. Veja o que Jeremias disse: se eu disser algo, por acaso o Senhor rei não me matará? E, observe, e mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Jeremias sabia disso. E observe, traz a tela. Observe que Zedequias não prometeu que iria seguir o conselho de Jeremias. Prometeu que não iria matá-lo, prometeu que não iria entregá-lo na mão das pessoas que queriam tirar a vida de Jeremias, mas ele não prometeu que iria seguir o conselho de Jeremias. Veja o que diz o versículo 17 e 18. Observe, diz assim: então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada, esta cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo assim: olha, é melhor se render. Você vai evitar que a cidade de Jerusalém seja incendiada, seja queimada. Você e a sua família vão ficar vivos. É melhor se render voluntariamente. Versículo de número 18. Diz assim: mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, eles a queimarão e você não escapará das mãos deles. Então, o recado foi dado. Seguir ou não a orientação divina é uma opção humana. Deus adverte, Deus alerta, Deus diz o que vai fazer, Deus diz o que está por acontecer e dá ao homem essa liberdade, o direito de escolha. O obedecer ou desobedecer à ordem divina é opção do homem, é opção do rei. E o rei bem que poderia dizer assim: então eu vou me entregar. É Deus que está falando. Aquelas palavras não eram de um conselheiro do rei, eram as palavras do Senhor. Jeremias deixa bem claro que é Deus que está falando, o Senhor, o Deus de Israel, que estava transmitindo aquela mensagem. Mas, infelizmente, o rei Zedequias não quis seguir o conselho, não quis seguir a orientação, não quis se render ao rei de Babilônia. Passe o texto, por gentileza. Nós agora vamos já para o capítulo de número 39, não é? Não dá para lermos todos os versículos, mas capítulo 39. O que é que aconteceu? Jerusalém foi tomada, ou seja, foi invadida. Traz a tela, por gentileza. Porque como é que o rei Nabucodonosor agiu, e muitos exércitos nos tempos antigos agiam assim: cercavam a cidade, impediam que quem estivesse dentro saísse para comprar, vender, plantar ou colher. Quando os mantimentos da cidade estavam se acabando, começava a fome, aí a cidade estava enfraquecida e ele vinha e invadia. Detalhes: esta já era a terceira invasão. 605 foi a primeira, quando foi Daniel e seus amigos para a Babilônia. 597, quando foram 10 mil judeus, inclusive o profeta Ezequiel. E esta última foi 586, dentro de um período de aproximadamente 20 anos. O povo judeu viveu debaixo do jugo, do domínio, da invasão, da opressão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que era o grande império do mundo. A Babilônia dominava o mundo naquela época. Se você recordar aquele sonho da estátua do sonho do rei Nabucodonosor, que foi interpretada por Daniel,
A cabeça de ouro representava exatamente este grande império que era a Babilônia. Então, o fato do rei Zedequias não se submeter à ordem divina, o que foi que aconteceu? Vamos ler, capítulo 39, versículo 1, diz assim: Jerusalém foi tomada, foi invadida mais uma vez. Era o 10º mês do ano 9 do rei Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém, sitiou mais uma vez. Versículo 2. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Quem eram esses oficiais? Nergal-Sarezer, Sangarnebo, Sarzequim, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabi-Meg e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, né? Que haviam sido enviados pelo rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, ou seja, a cidade sitiada, os oficiais já no portão da cidade, o que foi que fizeram? Fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do Vale do Jordão, ou seja, tentando agora escapar. Versículo 5. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, que ele pronunciou a sentença. Olha a sentença trágica do rei Zedequias. Aquilo que poderia ter sido evitado. Versículo 6 diz assim: em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Em outras palavras, o rei Zedequias viu seus filhos serem mortos. Que mais? Também mandou matar todas as autoridades de Judá. E o que mais? Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou com correntes de bronze para o levar para a Babilônia. Versículos 8 e 9 para nós concluirmos. Diz assim: os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jericó. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Então perceba, está o profeta Jeremias preso, o rei manda chamá-lo, diz assim: olha, eu quero lhe perguntar algo e você não diga, não minta para mim, não esconda a verdade. Sim, senhor, o senhor não vai me matar? Não, não, eu prometo que eu não vou lhe matar. Aí Jeremias diz assim: mas não vai adiantar, porque o conselho que eu lhe der, o senhor não vai seguir. E Jeremias dá as coordenadas. Jeremias diz o que é que o rei deveria fazer. Fazer o quê? Se entregue. Não resista ao cerco. Porque vai poupar a sua vida, vai poupar a cidade. Mas, infelizmente, o que foi que aconteceu? Zedequias não deu ouvidos à voz de Deus. E qual é a aplicação que nós fazemos desse texto? É que Deus anuncia antecipadamente, Deus diz o que vai acontecer, Deus diz o que vai fazer, mas compete ao homem o direito de tomar a decisão, de seguir ou não o conselho de Deus. E eu gostaria de citar aqui vários exemplos da Bíblia que corrobora, fazendo uma aplicação desse texto. Eu quero começar com Gênesis capítulo de número 6. Porque a Bíblia diz que o Senhor percebeu, viu a maldade do coração do homem. Gênesis capítulo 6, versículo 5, né? Que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era somar continuamente. Aí Deus disse: eu vou destruir a terra, eu vou destruir essa criação. Mas Deus viu lá uma família. Quem era aquela família? A família de Noé. Um homem justo, um homem piedoso. E o que é que Deus diz? Porque Deus não vai destruir o justo com o ímpio. Deus é justo em suas ações. Aí Deus diz a Noé que ele fizesse a arca. E enquanto Noé estava construindo a arca, o que era para os homens fazerem? Se arrependerem, buscarem a Deus, pedirem perdão dos seus pecados, crerem na mensagem, não é assim?
Noé, o que é que tu estás fazendo? Por que tu estás fazendo essa arca? Era isso que Deus desejava. Que os homens entrassem na arca para serem preservados, poupados daquela destruição que estava por vir. Mas, infelizmente, os homens não deram crédito, não deram ouvidos. Só quem entrou na arca, quem foi? Noé e a sua família. Por quê? Porque creram na palavra de Deus. Acreditaram no dilúvio. Parecia uma coisa absurda. Nunca tinha ocorrido um dilúvio na terra, mas Noé acreditou. Noé creu. Noé construiu a arca com a sua família. E quando Deus disse que eles entrassem, eles entraram na arca e depois veio o dilúvio. Quem pereceu? Os incrédulos, os rebeldes, os desobedientes, que foram destruídos pelo fato de não crerem na palavra de Deus através de Noé. Eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia, onde nós vamos meditar no que diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4, Pedro vai falar sobre isso, sobre a manifestação do juízo de Deus através das águas do dilúvio. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Por que é que Deus preservou a Noé? Olha o que Pedro diz: pregador da justiça. Quem era Noé? Um pregador da justiça. Alguém que dizia aos seus contemporâneos: olha, Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai destruir o mundo com um dilúvio. Ele era um pregador da justiça. E mais 7 pessoas, ou seja, sua esposa, seus filhos, suas noras, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, quem foi destruído nas águas do dilúvio? Aqueles que não creram no pregador Noé, aqueles que não creram na palavra de Deus, aqueles que não entraram na arca. Mas não para por aí. Há outro exemplo de juízo, de castigo divino sobre a terra, que ocorreu nas cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidades vizinhas. E você conhece a história. Olha que coisa interessante. Quando Deus chama Abrão para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar, Abraão saiu sem saber para onde ia, só que o seu sobrinho Ló foi com ele. E em dado momento começou a haver conflitos, atritos entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. A terra começou a ficar pequena para os 2 rebanhos. E aí Abraão chama Ló e diz assim: olha, nós somos irmãos, que não haja contenda entre mim e ti. Vamos fazer o seguinte: você escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí eles se separam. Ló olhou as campinas do Jordão, aquela terra verde, não é assim? Aquele pasto melhor para o seu gado. Disse: eu vou por aqui. E observa que coisa interessante. Para onde é que Ló vai? Ele vai para a região de Sodoma e Gomorra. Embora que, no sentido humano, muitas vezes nós criticamos Ló pelo fato de ele escolher com os seus olhos, mas observe que havia um propósito divino. A ida de Ló para Sodoma e Gomorra era uma forma, um meio, uma maneira de Deus advertir aqueles homens, aquela população, aquela geração. Quem foi Ló para Sodoma e Gomorra? Um pregoeiro da justiça, um pregador do evangelho. Pedro faz isso. Bem, um pregador do evangelho, não dos moldes do Novo Testamento, mas um pregador da justiça. Por exemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, falando de outro juízo divino, diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, Deus reduziu a cinza, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Olha que texto tremendo. A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra foi um juízo sobre aquelas cidades, mas que servem também
como exemplo para aqueles que vivessem piamente. Mas o texto diz, mas livrou o justo Ló. Quem era Ló? Que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Era alguém que afligia a sua alma. Era alguém que dizia, olha, vai vir o juízo, vai vir o castigo, vai vir a destruição. Aí Pedro diz, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Então veja, uma outra manifestação do juízo divino. Ló vai a Sodoma e Gomorra. É claro que ele não foi ali como um enviado, digamos assim, necessariamente como um enviado missionário, mas não posso deixar de falar essa verdade. Ele foi um pregoeiro da justiça ali, ele foi um pregador, ele anunciou o juízo divino. Com certeza, as palavras de Ló serão utilizadas no dia do juízo para condenar os sodomitas. Eu não tenho dúvida disso. Deus vai lembrar aos sodomitas, eu coloquei um justo lá, que esteve lá entre vocês, que combateu suas práticas pecaminosas, que anunciou o juízo. Mas o que aconteceu? Eles não quiseram ouvir. Olha que coisa tremenda. Se você ler o capítulo 19 de Gênesis, você vai perceber isso. Deus mandou 2 anjos. Além do justo Ló, Deus mandou 2 anjos, 2 seres angelicais. Mas eles não foram lá de vestes brancas e resplandecentes. Eles foram como seres humanos, porque os anjos têm essa possibilidade, essa capacidade. Eles tomaram forma humana e foram lá para dar testemunho, para chamar Ló, para tirar Ló da destruição. Era a última oportunidade dos sodomitas. E quando eles olharam para os anjos, desejaram praticar coisas abomináveis com eles. Ló, num ato de desespero, oferece suas filhas. Estão aqui minhas filhas virgens. Não, nós não queremos suas. Nós queremos esses 2 varões que vieram a ti. E o que foi que aconteceu? Os anjos ainda disseram assim, tens mais alguém aqui? Filhos, filhas, genros, os genros de Ló, que às vésperas da destruição, aqueles que iam tomar suas filhas, aqueles que iam casar com suas filhas, tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem, mas não creram. Não acreditaram que haveria destruição, que iria cair fogo do céu. É claro, parecia algo absurdo. Porque se Ló dissesse assim, vai vir um dilúvio, bem, podia ser até que alguém acreditasse, porque já tinha tido o primeiro, mas cair fogo do céu? Não, ninguém nunca ouviu falar disso. Então eles não creram. Os genros, aqueles que iam possuir, que iam casar com as filhas de Ló, tiveram Ló como um louco, um zombador. Não acreditaram. E somente 3 pessoas escaparam. Do dilúvio foram 7. Foram 8, né? 8. Noé e mais 7. Mas lá de Sodoma e Gomorra, somente 3. Porque a mulher de Ló, que também deveria escapar, que também deveria sair da cidade, em dado momento ela parou e olhou para trás. É aquela mulher que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Estava tão perto de escapar da destruição, tão perto de sair da cidade, mas parou e olhou para trás, somente Ló e suas 2 filhas é que escaparam. E os demais, por que não escaparam? Porque não deram crédito à palavra de Deus, porque não seguiram o conselho de Ló, porque não acreditaram que Deus iria enviar fogo, iria enviar o juízo, iria enviar o castigo. Na cidade de Jerusalém não foi diferente. Jeremias profetizando, anunciando o castigo, a invasão estrangeira, Nabucodonosor vai destruir essa cidade, o templo será destruído. E o que foi que fizeram? Prenderam Jeremias, acusaram Jeremias de estar fugindo para a Babilônia, colocaram Jeremias lá no calabouço, e o rei, aquele que politicamente falando, administrativamente falando, era o homem mais importante do reino, que teria a capacidade de chamar os sacerdotes, chamar a população, dizer assim, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a Deus. O que foi que ele fez? Nada, não acreditou.
não quis seguir o conselho. Jeremias chega para ele e diz assim: é melhor se entregar, rei. Se o senhor se entregar, essa cidade não será queimada, essa cidade não será destruída, a sua família será poupada. Agora, imagine a cena. Chega a notícia, perceba, o muro foi invadido aí. Os embaixadores de Babilônia já estão às portas da cidade. Então a cidade foi destruída, aí o rei veio e vai fugir. Tarde demais, no caminho de Jericó, ele é pego. Seus filhos são mortos aos olhos dele. E depois que ele vê seus filhos sendo mortos, os olhos dele são vazados e ele é levado para a Babilônia. Tudo isso poderia ter sido evitado se tão somente o rei Zedequias desse ouvido à palavra de Deus. Se tão somente Zedequias colocasse um desejo no seu coração: eu vou me entregar. Agora o problema é que Zedequias estava mais preocupado com o povo. O que é que vão dizer de mim? Vão me chamar de covarde. Problema de quem chamar. Se Deus está dizendo assim, se entregue, se entregue. Se Deus está dizendo se renda, se renda. Problema de quem falar, de quem criticar. O problema de muita gente é que está preocupado com o que as pessoas vão dizer. Seja sincero. Quantas pessoas que não querem aceitar Jesus como Salvador porque fica preocupado, o que é que vão dizer, o que é que meus amigos vão dizer? Aí eu pergunto, você vai para o inferno por causa deles? Você vai deixar de ser salvo, de conhecer Cristo como seu Salvador por causa da preocupação do que ele vai dizer? Olha, problema de quem, do que disserem, do que imaginarem, isso não me interessa. O mais interessante é eu cumprir, é obedecer a palavra de Deus. Aí nós vamos ver 3 manifestações do juízo divino. Dentre outras, né? O foi destruído com as águas do dilúvio. Noé estava lá, não creram, não acreditaram. Sodoma e Gomorra e outras cidades vizinhas foram destruídas com fogo. E por quê? Porque Ló estava lá e eles não deram crédito à mensagem de Ló, de Deus através de Ló. Jerusalém foi invadida, destruída, queimada, incendiada, a família do rei Zedequias foi morta. Por quê? Porque o rei Zedequias não deu ouvidos à voz de Deus. E a igreja está na terra com uma missão muito semelhante à de Noé, à de Ló e à de Jeremias. A nossa missão é falar sobre 2 eventos que estão por acontecer a qualquer momento. O primeiro, o arrebatamento da igreja. O segundo, a grande tribulação. E cabe a cada cidadão, cada pessoa, tomar a sua decisão. Eu sei, eu sou honesto e sincero em dizer a você. Eu concordo com isso. Não parece coisa de louco mesmo. Não, parece. Eu concordo com você. Dizer que os crentes vão para o céu, serão arrebatados, parece loucura. Mas seja sincero. Dilúvio também parecia loucura para Noé, sim ou não? Parecia, mas ele creu. Ele fez a arca e entrou na arca. Dizer que ia cair fogo do céu, que a cidade de Sodoma e Gomorra e outras cidades vizinhas seriam destruídas, parecia loucura. Como assim cair fogo do céu? Mas Ló acreditou e saiu da cidade com suas filhas. Dizer que a cidade de Jerusalém seria destruída por Nabucodonosor parecia loucura também. Sabe por que parecia? Porque lá estava o grande templo do Senhor e os profetas, os falsos profetas diziam assim, templo do Senhor, templo do Senhor. Parecia loucura, mas aconteceu. Ocorreu o dilúvio, Sodoma e Gomorra foi destruída, Jerusalém foi incendiada, o templo foi derribado. E aí, o que é que nós podemos aprender? Que a igreja está na terra para falar sobre uma coisa que parece absurda realmente. O arrebatamento da igreja, Jesus veio buscar. Mas perceba, de quem é essa promessa? Essa profecia está baseada em quê? Aí vamos responder. Primeiro, essa promessa é do próprio Jesus. Foi ele quem disse, João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é promessa do próprio Jesus. Mas não só isso, essa profecia está nas Sagradas Escrituras, o livro das promessas infalíveis. Não foi só Jesus que falou da sua vinda, os apóstolos ensinaram, a Bíblia Sagrada fala sobre isso. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ensina sobre esse grande dia, o dia do arrebatamento, o dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. Então, a Bíblia Sagrada é o livro das promessas infalíveis. Perceba comigo. Olha para minhas mãos, olha. Os profetas disseram, primeiro, que o Messias viria ao mundo. Ele viria da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Seria uma semente de mulher. Ele nasceria lá em Belém da Judeia. Ele nasceria através de uma virgem. Todas as profecias acerca do nascimento de Jesus cumpriram-se na íntegra. Os profetas disseram que o Messias seria ungido pelo Espírito Santo e faria milagres, coisas extraordinárias. Ele iria pregar para os pobres, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E para aqueles que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Essa profecia cumpriu-se na íntegra no ministério terreno de Jesus. Os profetas disseram que o Messias seria morto, seria crucificado, seria preso, julgado, condenado, crucificado entre os malfeitores. Cumpriu-se na íntegra todas as profecias acerca da morte do Messias. Elas tiveram seu cumprimento na íntegra. Os profetas e o próprio Jesus anunciou a sua ressurreição, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E as profecias acerca da sua ressurreição cumpriram-se na íntegra. Na manhã do domingo, quando as mulheres foram ao sepulcro levar algumas especiarias, chegaram lá, a pedra já estava removida e o anjo estava lá para dizer assim: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Vede aqui o lugar onde puseram. Então, se as profecias acerca do nascimento, do ministério, da morte e ressurreição de Cristo, todas elas se cumpriram na íntegra, por que é que eu vou duvidar da promessa da vinda de Jesus, se foi Ele mesmo quem prometeu? Se as Escrituras mostram de uma forma clara e evidente que Ele voltará, por que eu irei duvidar? Então, com certeza Jesus voltará. E aqueles que não forem arrebatados, professor, aqueles que não crerem nessa mensagem, não crerem no Evangelho, não forem arrebatados, o que é que vai acontecer? Vai ficar na terra, vai enfrentar o período sombrio da grande tribulação, que é um período de 7 anos, mas será o pior período da história da humanidade. Falando acerca da grande tribulação, Jesus disse em Mateus 24 e 21, que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus disse, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então aqueles que não forem arrebatados, ficarão na terra no período da grande tribulação, onde haverá terremotos, onde haverá catástrofes, onde haverá perseguição, onde haverá morte, onde haverá guerras, onde haverá fome. A Bíblia diz que os homens desmaiarão de pavor, morderão a língua de dor e as potências do céu serão abaladas. No período da grande tribulação serão abertos 7 selos, tocadas 7 trombetas, derramados 7 cálices da ira de Deus. Haverá catástrofes, terremotos como nunca houve, de forma que a Bíblia diz que todos os montes e ilhas serão removidos do seu lugar. E aí, cabe ao homem decidir se ele quer fazer parte do grupo dos arrebatados ou se ele quer fazer parte do grupo que vai ficar na grande tribulação. Assim como nos dias do dilúvio, a população mundial dividiu-se em 2 grupos, um grupo que estava salvo dentro da arca e outro grupo que estava perecendo nas águas do dilúvio. Assim como na cidade de Sodoma e Gomorra, um grupo pequeno de 3 pessoas que escapou da destruição e os demais que foram destruídos, assim como ocorreu lá em Jerusalém, não é assim? Que infelizmente por causa da rebelião, da desobediência de Zedequias, a cidade foi destruída e a cidade foi incendiada, o templo foi destruído.
assim ocorrerá no futuro. E eu trago à tona que Deus traz a mensagem, Deus anuncia o que vai acontecer, Deus anuncia o que vai fazer, mas a decisão é pessoal. E cada um de nós temos o direito de escolher se queremos obedecer ou desobedecer à palavra de Deus.